Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja com você e com toda a tua família. Amados, deixe-me pedir 3 coisas para você. Curte essa mensagem. Tem uma mãozinha aí na tela do seu celular. Você que está assistindo pela televisão, abre o seu celular e deixe o joinha. Compartilhe essa mensagem com teus amigos. Comenta a mensagem. Se inscreve aqui no canal. Esse canal não é para exaltar ou monetizar a gente, não. Aliás, hoje, se você abrir qualquer canal do YouTube, você vai ver que as pessoas, o que mais pedem é para você enviar dinheiro para elas, ser membro, doar, fazer Pix. Aliás, a tela do YouTube hoje já tem lá Pix. Qualquer canal do YouTube hoje você encontra lá a expressão assim, ó, em Pix. Ou aparece o número do telefone, e-mail. Esse canal aqui é para consagração, meu querido. Esse canal aqui é para quem quer receber as bênçãos de Deus e ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Papai do céu, obrigado, meu Deus, pelo privilégio de um novo dia, de novas oportunidades. Assim como o Senhor visitou Agar, assim como o Senhor procurou Agar, assim como o Senhor levou Agar ao deserto para ter um momento a sós com ela. Ah, Senhor, nós queremos ter um encontro pessoal contigo. Queremos que o Senhor também visite a gente, procure a gente, porque nós queremos ter a vida transformada pelo Senhor. O que o Senhor pediu de Agar foi difícil, e eu sei que o Senhor está pedindo de cada um de nós hoje. Portanto, meu Deus, nos dá sabedoria e nos dá o Espírito Santo. Precisamos dele para termos a vida transformada à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não podemos nada sem ti, Senhor, e sem ti nada podemos fazer. Portanto, coloque em nós o Espírito Santo mais uma vez. Batiza-nos agora com o Espírito Santo, para que possamos, de fato e de verdade, viver a tua vontade, praticar a tua vontade, obedecer a tua lei. Dá-nos um novo coração. Dá-nos, ó Deus, o desejo de fazer coisas novas para agradar e exaltar o teu nome. Nós oramos, meu Deus, nós te agradecemos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos analisando Gênesis 16. Nós paramos aí nas perguntas do anjo, né? O anjo pergunta para Agar, de onde você vem e para onde você vai? E aí quando Agar responde para o anjo que está fugindo, o anjo vai dizer para ela, essa não é a resposta que Deus quer ouvir de você. Volta. A gente vai ler de novo as 2 perguntas do anjo, né?
verso 8. Gênesis capítulo 16, versículo 8. Abra sua Bíblia. Disse o anjo a Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença da minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora, humilha-te debaixo das mãos dela. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por tão numerosa nunca será contada, ou não poderá ser contada. Disse ainda mais o anjo do Senhor: Você concebeu, você está grávida, e você dará à luz um rapaz. O nome dele será Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Deixe-me explicar 3 coisas que eu falei ontem na mensagem e que é importante para mim e para você. Essa expressão, humilha-te debaixo das mãos da tua senhora, significava que o anjo estava pedindo para Agar ser humilde, resiliente e dependente de Deus. O que é uma pessoa humilde? O que é se tornar uma pessoa humilde? Agar demonstrou orgulho, jactância. Agar demonstrou arrogância, superioridade. Isso não é bom nos relacionamentos. A humildade é uma das características, é um dos frutos do Espírito Santo. Humildade. Jesus Cristo chegou a dizer que o reino de Deus está sendo preparado para os humildes. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 12, de 2 Coríntios, que Deus o humilhou para aperfeiçoá-lo. Deus o tornou um homem humilde. E Paulo era um homem jactancioso, era um homem orgulhoso, fariseu de fariseu, da linhagem dos benjamitas. Ele era um judeu zeloso, mas Deus teve que quebrar Paulo. Deus teve que quebrar Elias. Elias teve que ir para Querite. Querite é um lugar de pedra, um lugar de aperfeiçoamento de pedras, burilamento de pedras. Eu já trabalhei em pedreira e é terrível o ato de burilamento de uma pedra. Ela tem que ir para a máquina, e a máquina vai esquadrinhar a pedra, depois ela vai ser polida, depois ela vai ser banhada em uma água para poder ver se tem algum defeito ainda, e assim ela vai passando por um processo de purificação. E você encontra hoje muitas paredes, muitos pisos, onde a pedra é colocada e ela cumpre o seu papel de embelezamento do espaço. E Deus quer fazer de mim uma pedra preciosa, Deus quer fazer de você uma pedra preciosa, mas a primeira coisa que Ele pede para a gente é humilhar-se. 1 Pedro capítulo 5, né? Versículo 8, ele diz para a gente humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, que a seu tempo Ele vai nos exaltar. Leia comigo 2 Pedro. 1 Pedro, desculpe. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, verso 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele exalte você. Esse versículo é perfeito para a história de Agar.
Porque o anjo diz para ela: volte e humilhe-se debaixo das mãos de Sara. E o que vem depois são promessas maravilhosas. Você vai ter um filho, ele vai ser grande, o nome dele é Ismael, e eu vou multiplicar a tua descendência. Humilhe-se debaixo das mãos poderosas de Deus, porque no tempo certo, no tempo de Deus, ele vai exaltar você. Essa é a expressão do anjo para Agar. Ser humilde para depender de Deus. E essa dependência de Deus, meu querido, é o que mais pesa na vida cristã. Aliás, nós temos um cristianismo moderno, cristianismo do século XXI, é o cristianismo da independência. Eu nem preciso da palavra. E é possível você entrar e sair de uma congregação e não ver um palestrante, um cantor citar a Bíblia, ou ler a Bíblia, abrir a Bíblia. Como é que podemos viver uma vida cristã sem ser humildes, sem nos humilharmos diante de Deus, sem sermos dependentes de Deus? Jesus Cristo vai dizer para os discípulos que se eles quisessem ser cristãos vencedores, eles precisavam depender dele, porque sem ele eles não conseguiriam fazer nada. E a primeira providência que Jesus Cristo tomou em relação aos apóstolos foi dar a eles o Espírito Santo. João capítulo 21, versículo 20, se eu não estou enganado. E soprou sobre eles o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos torna humildes. É o Espírito Santo que nos torna dependentes de Deus. É o Espírito Santo que nos leva a segurar as mãos de Deus em meio às tempestades da vida. A Agar está vivendo um momento de humilhação. Ela está vivendo um momento de aflição. O texto diz aí, né? Que Deus te acudiu na tua aflição. Olha que coisa linda, meu querido. Deus dizer que está participando da vida de Agar é algo extraordinário, porque no mundo em que a gente está vivendo, ninguém está nem aí para você, para os seus problemas, para as suas dificuldades. As pessoas, quando fazem alguma coisa na atualidade, elas fazem para ganhar aplauso, elas fazem para ganhar likes, elas fazem para se promover. E aqui nós temos uma mulher grávida, sozinha no deserto, se sentindo abandonada, rejeitada, desprezada, humilhada, excluída. E aparece o anjo do Senhor, que aqui ela vai chamar esse anjo de Jeová. Inclusive Agar a gente vai ver na mensagem de amanhã, que Agar vai dizer que ele é aquele que vê todas as coisas. Ele é onisciente. Quem é onisciente? Quem é onipotente? Quem é onipresente? Nós encontramos um Deus onisciente aqui, que conhece Agar por dentro e por fora. Ele também é onipresente, ele está ali com ela. Deus estará com você, meu querido, não importa a aflição que você está passando, não importa a angústia, não importa a dor que você está sentindo neste momento, Deus estará com você. Não esqueça da pergunta do anjo, de onde você vem? E a pergunta não tem nada a ver com geografia. A pergunta é,
qual caminho você trilhou até aqui. Não importa o caminho que você trilhou, meu querido. Não importa o caminho que você escolheu. O importante é o que vai acontecer daqui para frente. Para onde você vai? A pergunta mais importante do anjo para Agar é essa: para onde você vai? E Agar, na sua inocência, diz para ele: eu estou fugindo da minha senhora. Ela não está disposta a voltar. Ela não quer mais passar por lágrimas e sofrimento. Então ela diz: eu estou fugindo. Meu querido, minha querida, fugir não é a resposta. Então o anjo diz: volta. Coloca teu pescoço embaixo do jugo de Sara. E no tempo certo eu vou exaltar você. Eu falei para você, para todos nós, né, que o anjo pede para ela ser resiliente. Resiliência é uma palavra de significado profundo. Porque a resiliência é a capacidade de você reconhecer as derrotas, reconhecer os fracassos, reconhecer o sucesso, reconhecer o que aconteceu na sua vida de modo muito positivo. Como assim? Eu vou juntar meus cacos e vou fazer dele ladrilho para o meu caminho. Eu vou juntar os estrumes que jogaram em mim e vou plantar uma horta. Conheço até uma história, né? Já li em vários livros, de uma mulher que a vizinha odiava. Ela era uma pessoa boa, uma pessoa cristã, mas a outra não gostava de crente, então ela fazia de tudo para humilhar a sua vizinha, jogava pedra na parede, na vidraça dela. E ela teve uma ideia brilhante. Olha, que o inimigo é assim. Ele quer prejudicar você, então ele vai fazer qualquer coisa para humilhar você. Então ela arrumou um monte de estrume, esterco de vaca, esterco de galinha, esterco de porco. Ela começou a juntar aquilo ali e colocava na porta da vizinha. Teve uma vez que ela teve a audácia de jogar tudo dentro de uma caixa de sapato, enrolar num papel de presente e mandar para sua vizinha. E o estranho é que a vizinha, ao receber aqueles presentes, né, nada agradáveis, ela nunca falou nada, ela sempre agradeceu, obrigado. E a mulher estranhou aquela atitude dela, porque não é possível, como é que você joga estrume na minha porta, você me dá um presente de estrume e eu faço dizer obrigado. E um belo dia a vizinha chegou na casa daquela mulher que jogava estrume em sua porta e deu a ela uma caixa cheia de estrume. Ela apareceu na porta dela com um lindo jarro de flor. E disse: olha, você me deu aqueles estrumes, eu fiz uma horta lá no quintal da casa e tenho lá alface, tenho cebolinha, tenho coentro, tenho muita coisa lá. Se você precisar, você pode bater a porta lá que você vai ver que tem muita coisa boa lá. E eu cultivei esse jarro de flor para você. Isso é resiliência, meu querido. É você pegar o mal que lhe acometeu e transformar isso numa oportunidade de bênção para a sua vida. Resiliência é a capacidade de se erguer, usando até as quedas como lições para seu futuro ser melhor. Resiliência é a capacidade
de enxergar o fim do caminho sem ter dado nenhum passo nele. É isso que o anjo está dizendo para Agar. E eu tenho dito nas minhas mensagens aqui, o importante não é a estrada, o importante não é a saída, o importante é a chegada. O anjo está pedindo para Agar ser resiliente, porque ele está dizendo que o final é o que importa. É o que o texto diz aí. A fala do anjo vai justamente nessa direção. Diz o verso 10, olha. Disse o anjo, multiplicarei sobremodo a tua descendência. E eu volto a repetir, não tem nada a ver com a ideia de Deus passar a mão na cabeça. Essa expressão volta aqui, o anjo está dizendo que Agar está errada. O anjo está mostrando a Agar que o seu caminho não é bom. Ao contrário do que muita gente está pregando em púlpitos hoje, Deus jamais vai tolerar o erro. Pecado é pecado e acabou. Para Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência do diabo. O que é errado, meu querido. Deus jamais vai aceitar o erro. Deus vai punir o erro. Agora Deus vai amar e perdoar o pecador. Levar o pecador ao arrependimento. Ezequiel 33, Deus diz, arrependei-vos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, arrependei-vos. Esse é o mandamento de Deus para todo pecador, arrependei-vos. Se confessarmos nossos pecados e abandonarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 23, versículo 13. O que esconde seu pecado não prospera, mas o que abandona o pecado, o que confessa e abandona o pecado, esse alcança a misericórdia. Deus não aceita o erro, mas aqui o anjo está fazendo uma promessa para Agar. Se você voltar, se você se humilhar diante da sua senhora, se você reconhecer que você está errada, e você der uma oportunidade para Deus trabalhar em teu coração, eu vou fazer isso na sua vida. Vou multiplicar a sua descendência, que de tão numerosa que será, não poderá ser contada. Versículo 11. Disse mais o anjo a ela, você dará à luz um filho, e ele será chamado de Ismael, porque Deus acudiu você na sua aflição. Essa expressão aqui, meu querido, é o que me enche o coração de alegria. É que Deus não está preocupado com teus erros. Os teus erros não machucam a Deus. Os teus erros não prejudicam o plano de Deus. Os teus erros só machucam e ferem a você mesmo. As tuas escolhas só atrapalham a você mesmo. Deus fica triste por causa das minhas escolhas, das nossas escolhas? Fica. Mas isso não muda o plano de Deus na minha vida. Isso não muda Deus. Agora, o texto diz que ele está com Agar. Eu acudi você na sua aflição. E eu quero me deter um pouquinho aqui, meu querido. Não importa o que você está passando hoje. Não importa as lágrimas que estão rolando dos teus olhos. Aliás, no Salmo 55, eu convido você depois a ler o Salmo 55 ou 56. Deus diz que ele está com um copo. Ele está com um copo aparando as tuas lágrimas para depositá-las no seu odre. Deus está escrevendo uma história, diz o Salmo, que Deus está escrevendo uma história com as tuas lágrimas. Ele está usando as tuas lágrimas para escrever uma história cujo final é o final de exaltação e felicidade para mim e para você. Não importa. Agora você precisa ler o texto
do jeito que ele está na Bíblia. Aliás, um dos grandes erros do cristianismo moderno é que a gente quer interpretar a Bíblia e a gente não quer mais aceitar a Bíblia como ela está escrita. Temos que atualizar a Bíblia, nada disso. Nós temos que aceitar o Deus que fez questão de deixar esse texto para mim e para você. Uma empregada doméstica, e aqui, inclusive, aparece o nome, né? Graças a Deus aparece o nome dela. Mas quantas histórias na Bíblia nós temos o nome da mulher? Poucas. Nós vamos encontrar aí Tamar, Ruth, Raabe. Mas nós encontramos vários textos em que a mulher não aparece com o nome. Aparece a história, mas não aparece o nome dela. Porque Deus não está preocupado, meu querido, com a visibilidade. Deus está preocupado com a história. Com a tua história, com a nossa história. Ele disse, ele te acudiu na tua aflição. Que promessa maravilhosa. Que verdade extraordinária. Deus te acudiu na tua aflição. Agora lembre-se, primeiro H precisa humilhar-se. Ela precisa se tornar dependente. Ela precisa ser resiliente. Quando a gente coloca a vida nas mãos de Deus, Deus é capaz de conduzir a nossa vida do jeito dele, da maneira dele, para o propósito dele. E aí, Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo completa o pensamento. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito. E o Senhor te acudiu na tua aflição. Deus tem um propósito para você. Essas lágrimas que você está derramando agora, esse sofrimento que você está passando agora, talvez até essa alegria que você está tendo agora, é exatamente os instrumentos que Deus quer usar para burilar você, para transformar você, para aperfeiçoar você. Então, meu querido, pare de reclamar do deserto. Na minha série 2023, o Espírito Santo 2023, eu falei muito disso. Uma das alegrias de Deus é nos levar para o deserto. Porque ali Ele pode, sem interferências externas, tocar em você, tocar na gente, falar com a gente e a gente poder ouvir de verdade, escutar, atender à voz de Deus. É no deserto que a gente percebe que só tem duas pegadas na areia. E essas duas pegadas não são suas, meu querido. Você não está sozinho. Deus está carregando você em seus braços. Eu terminei o texto de ontem com Hebreus capítulo 13, versículo 5. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. É a promessa que Deus faz para mim e para você. E aqui o anjo está dizendo para Agar, você vai ter um filho. Esse problema não tem nada a ver com esse problema de vocês aí. Essa encrenca que você entrou aí. Mas eu estou com você, Agar. Uma vez uma jovem me perguntou exatamente isso. Ela entrou num relacionamento impróprio e proibido por Deus.
uma jovem cristã, namorando um rapaz que gostava de festas e bebidas. E ele enganou direitinho aquela moça, né? Ele até ia à igreja com ela, mas depois que ele casou, ele se transformou. Não para melhor, mas para pior. Começou a espancá-la, ameaçá-la de morte e tudo mais. E ela disse, Deus me amaldiçoou? Digo, não, de jeito nenhum. Deus não pôde abençoar teu casamento, porque ele disse que isso não poderia acontecer. Deus não abençoa um relacionamento que ele disse não. Agora, minha querida, você pode ter certeza que onde você estiver, não importa as lágrimas que você estiver derramando, ele vai estar ali aparando as suas lágrimas. Ele vai estar aparando as tuas lágrimas. Porque Deus é um Deus que nunca abandona seus filhos. Ele sabe que você errou. Ele sabe o caminho que você escolheu. Aliás, aqui a gente pode dizer que não foi nem Agar que escolheu esse caminho, não é, meu querido? Leia comigo Salmo 56, versículo 8 e versículo 9. Contastes os meus passos, quando eu sofri aflição ou perseguição. Na sua versão você vai encontrar ou aflição ou perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas, as lágrimas, escritas no teu livro? Ou inscritas no teu livro? Versículo 9. No dia em que eu te invocar, os inimigos baterão em retirada. E eu sei muito bem disto, porque Deus é comigo. Porque Deus está comigo. Eu posso enfrentar qualquer deserto, eu posso enfrentar qualquer aflição, eu posso enfrentar qualquer tempestade, eu posso enfrentar qualquer fogueira, porque Deus está comigo. Ele está escrevendo uma história, meu querido. Ele está escrevendo uma história do Renivaldo. Ele está escrevendo uma história tua. E essa história não tem final triste. Essa história tem um final alegre. Essa história tem um final feliz. Deus quer exaltar a tua cabeça. Volta, Agar. Volta para Sara. Volta e humilha-te diante dela. Seja humilde, dependente de Deus e resiliente. Porque no tempo certo, Deus vai levantar a tua cabeça e você vai ser uma vencedora. Deus é contigo. Deus está contigo. Ele jamais te deixou, jamais te desamparou. E diz o texto que o anjo foi procurar Agar. E as palavras do anjo são palavras confortadoras, meu querido. Veja bem. Deus não tirou o sofrimento de Agar, mas Deus está prometendo a Agar que o sofrimento dela vai ter um final feliz. Resiliência é isso, é você pegar os cacos e pavimentar a tua estrada, porque resiliência é isto, é você enxergar o final da estrada sem ter dado nenhum passo nela. Agar, você vai ter um filho, e o nome dele é Ismael, porque Deus te acudiu na tua aflição. Depois marca na sua Bíblia o Salmo 56, versículo 8 e 9, tá bom? É maravilhoso, meu Deus, saber que eu tenho um Deus que está aparando as minhas lágrimas e anotando a quantidade de gotas dela no livro. E o verso 9 é maravilhoso. Ele diz que Deus nos dará vitória, porque Ele está conosco.
Eu e você fomos chamados para sermos vencedores porque Deus está conosco. Não importa a saída, meu querido, não importa o caminho que você escolheu. Eu disse para aquela moça, Deus estará com você. Ele não vai tirar teu sofrimento. De jeito nenhum. Você escolheu esse caminho. Agora Deus quer usar esse caminho aí para consertar você. Deus quer usar esse caminho que você escolheu para converter você. E aí ele vai levar você desse caminho mau para o caminho da vida eterna. É isso que Deus está prometendo para Agar. É isso que Deus está prometendo para mim e para você neste momento. Ele quer transformar tuas escolhas erradas e quer levar você a fazer escolhas certas. Ele quer tirar você do caminho do mal para o caminho da salvação e da vida eterna e da felicidade. E felicidade eterna. Mas não seria melhor Deus ter tirado a aflição? Não. Não é isso que a Bíblia apresenta. Na história da Bíblia, Deus não apresenta isso, porque Ele estaria ferindo o teu direito de escolha. Você seria um filho mimado, que Deus fica consertando os seus erros. A gente vê isso muito nas séries, né? A gente vê isso também no dia a dia. Pais que gastam fortuna para tirar seus filhos da cadeia, para encontrar um culpado, para burlar a lei. Não é assim que funciona com Deus, meu querido. Ele vai deixar você doer, vai deixar doer em você. E ele vai trabalhar na tua dor para levar você para a sala de cirurgia e dar a você uma nova história. Ele está ansioso para escrever uma nova história com você. Salmo 56, versículo 8. Deus quer escrever essa história maravilhosa na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Você deseja isso? Eu amo a história de Agar, sabe? Eu não exalto de jeito nenhum o erro que ela cometeu. Aliás, não foi nem erro dela. Ela foi levada, induzida àquele erro. Ela não tinha poder de escolha porque era uma escrava. Mas Deus pega aquela escrava e torna em uma rainha de vários reinos. Nós vamos ver isso aí na próxima mensagem. Deus torna você, meu querido, um vencedor. Não importa a tua origem. Não importa o caminho que você trilhou até aqui. O importante é para onde você vai. E não adianta continuar fugindo, não adianta você continuar se escondendo, é hora de você abrir o coração, é hora de você se entregar completamente a Deus, porque Deus quer fazer maravilhas na tua vida. A história de Agar está na Bíblia, meu querido, para mim e para você. Porque o que Deus fez com Agar, Ele quer fazer comigo, Ele quer fazer com você. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, muito obrigado pela história de Agar. E o grande milagre que o Senhor fez na vida de Agar, faz na vida de cada um de nós, Pai. Toma-nos em teus braços hoje e ajude-nos, ó Deus, a enxergá-lo, a vê-lo. Ajude-nos, ó Deus, a abrir os olhos, ou melhor, abre os nossos olhos para que a gente contemple o Senhor face a face. Dá-nos a alegria da tua salvação, meu Deus, e que teus propósitos, teus planos para a nossa vida se realizem ou deixem de se realizar, mas tudo de acordo com a tua vontade. Nos entregamos inteiramente a ti neste momento, permitindo ao Senhor aparar as nossas lágrimas, enxugar as nossas lágrimas, não, mas colocá-las no teu odre, inscrevê-las no teu livro, para que a nossa história seja o final lá de 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Para que ao seu tempo, no teu tempo, Pai, no teu tempo, o Senhor exalte a nossa cabeça, como exaltaste a cabeça de Agar. Dá-nos a tua bênção, Pai, nesta hora. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém
Amém.